Solo muito perigoso para você falar, por conta de tudo que está envolvido, né? Casamento, família, igreja. E a minha impressão, e apenas uma impressão, que a gente está numa época próxima àquela que o profeta um dia disse, que ele olha distante, disse que viu uma mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e aquela nuvem traria muita chuva, embora não parecesse ter todo esse potencial, como trouxe tanta água. E de todo coração, e isso não é revelação, repito, é apenas uma impressão, do que a gente lê, do que a gente ouve, de que não vai levar muito tempo, nós vamos experimentar, para nossa tristeza e dor, uma série de casamentos que serão encerrados, de divórcios, de separações, se não for por uma ação de Deus, sobrenatural. E isso não está longe de acontecer. Se você está lendo gente séria, se você está ouvindo gente séria, isso está muito próximo de acontecer no nosso Brasil, de acontecer na igreja. A gente precisa orar por isso. E não apenas orar por isso, mas entender o movimento de Deus, entender o movimento da palavra, assim tentarmos nos ajuntar a Ele. E é sempre um exercício muito complicado, é sempre um exercício muito difícil. Quero então orar com você e logo após fazemos a leitura em 2 Reis, capítulo 4. Antes, porém, vamos todos orar. Pai, nos ajude, Senhor. Uma vez mais eu digo ao Senhor o que por tantas vezes já disse em oração. Em tuas mãos ficam os pães e os peixes. E uma enorme expectativa de que tu fales com cada um de nós aqui. E a despeito do vaso, a tua palavra que é poderosa alcance o coração de cada um de nós. Tu tens o poder de sondar o nosso coração e só tu sabes o que de fato habita o coração da gente. Só o Senhor sabe de fato os ventos que estão soprando em cada família, em cada casa. Ventos que trazem paz, mas ventos que assustam também. Ventos que chegam como a brisa da tarde, mas ventos que chegam também varrendo e arrancando tudo que está diante deles. E rogo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que as famílias sejam fortalecidas pelo Senhor, cada uma delas. Nos dê maturidade para entender a atuação do Senhor. E para entendermos o papel de cada um de nós dentro da nossa casa. Aumenta nosso entendimento, Senhor. O nosso quebrantamento. Dá-nos um coração humilde para obedecê-lo e sujeitarmos-nos à Tua vontade. Sabemos do poder que há na Tua palavra e que uma vez lida ela venha ao nosso coração, ela renove o nosso entendimento e nos leve à forma do Senhor. Casas e casais, famílias, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero fazer a leitura em duas partes. Eu não me lembro de alguma vez ter pregado com uma leitura tão longa. Não é prática minha. Mas eu quero ler todo o capítulo 4 com você, então nós faremos a leitura em duas partes. Primeiro, 2 Reis 4, de 1 a 17. Terminando, a Nélia vai estar adorando ao Senhor, está cantando. Aí logo após eu volto, continuamos a leitura e a gente pensa um pouquinho. 2 Reis 4, de 1 a 17. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, Deus. Perdão, volte comigo aqui. Capítulo 4, versículo 8 apenas. Para lá. É que eu preciso falar um pouquinho disso aqui, mas não é o que mais me interessa nesse instante. Capítulo 4, a partir do versículo 8, por favor. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele lhe ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Depois a gente continua essa leitura. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Tua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe
não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajo, vá em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, oh, me escondas em tuas asas bem seguras. Me agasalha com teu manto de ternura. Oh, me transportas como o vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes.
deixe, Senhor. Pai, nos ajude. Quando em muitos lares já não se ouve mais sinfonia, quando a canção já não se ouve mais dentro dos lares, nas salas, nas cozinhas, nos quartos, quando não houver mais canção na casa, Senhor, que não falte clamor, que não falte oração, que não falte lágrimas de angústia, de extrema consciência da necessidade da Tua manifestação, Senhor. Não nos deixes entregues à nossa própria sorte. Não nos deixes ficar debaixo de engano, confiando naquilo que não mais existe, confiando naquilo que a gente mesmo construiu. Leva-nos ao joelho, Senhor. Leva-nos ao joelho, Senhor. Que homens e mulheres descubram ou redescubram o valor do lugar secreto, o valor do quebrantamento, da confissão. Nos ajude. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Capítulo 4, verso 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou,
Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Essa é uma história muito bonita. E como toda história bonita, ela é carregada de tristeza. Por que alguns filmes mexem tanto com a gente? Fala, que filme lindo. Aí você vai encontrar, tem tristeza, porque a tristeza faz parte da nossa vida. A gente precisa de um pouco de tristeza para percebermos certas belezas, que às vezes as muitas alegrias nos roubam. Só não vale a pena quando a vida é só tristeza, aí fica bem complicado o negócio. E aqui a gente tem uma família e de anônimos. Quem é essa mulher? A gente fala a sunamita. Quem é o marido dela? É o marido da sunamita. Quem é o filho dela? É o filho da sunamita. A gente não sabe os nomes. Porque certas coisas na Bíblia não foram escritas para que nós soubéssemos os nomes, mas foram escritas para que nós aprendêssemos princípios. Porque se eu falo com alguém, Davi, você se lembra de um gigante. Se eu falo de Golias, você se lembra de um homem forte. Se lembra de Davi. Agora, se eu falo da sunamita, você só pode se lembrar de milagre. A história dela é uma história de milagres. E como todo milagre, ele exige um pouco de dor, um pouco de drama, um pouco de história. Eliseu passa por Sunem, uma cidade que ele passava constantemente, porque de onde ele ia até o Monte Carmelo, essa cidade era estratégica, ele passava sempre por ali. E ela passando, ele não é despercebido, ele é notado, ele é reconhecido. E uma mulher rica, essa mulher era rica, o chama para almoçar na casa dele. E sempre que ele passava na cidade, era ali que ele comia. Tem pessoas que têm a graça e a beleza de sempre receber na sua casa. Há algumas casas que não foram feitas para serem frequentadas. Elas foram levantadas apenas para demonstrar a capacidade, a força, o dinheiro e aquilo que o homem conquistou. São casas que não recebem ninguém. São casas muito parecidas com o Mar Morto. Só recebe, mas dali nunca sai nada. Não era a casa dessa mulher. E ela era rica. Porque a gente às vezes tem um certo preconceito contra aquele que tem um pouco mais de dinheiro. Essa mulher era rica. E ela tem tanta condição financeira e social, que primeiro ela disse para o marido: olha, esse homem é um homem de Deus, vamos fazer um quarto aqui em casa para ele, e vamos mobiliar o quarto dele. Ela ficou sabendo que a mobiliadora global estava fazendo uma grande liquidação, e aí comprou tudo lá com o irmão Gabriel. Vamos fazer um merchandising, vai que um dia rola um desconto, né? Então ela mandou mobiliar o quarto do profeta, colocou uma cama, uma mesinha, um lugar para ele estudar, uma lamparina. E diz, sempre que ele vier aqui, ele fica lá. E é tão sério, quando o menino morre, ela diz o quê? Coloca no quarto do profeta. Já nem era dela mais, nem da casa, o quarto era dele. Então ela se preocupava em receber bem. E que ele pudesse ficar muito tempo na casa dela. Isso de fato acontece. E ele é tão tocado, que ele se preocupa em fazer algo por ela. Ele diz, o que eu posso fazer por você? Você quer algum tipo de favor? Você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o comandante do exército? O que eu posso fazer por você? E ela diz, eu não preciso de nada. E é engraçada a resposta que ela dá, porque você pode olhar para essa resposta e não se dar conta da riqueza dela. Da riqueza da resposta. Eu estou bem, vivendo no meio do povo. Era alguém que fazia da riqueza um meio. Era alguém que possuía os bens, mas não era por ele possuído. Porque ela é capaz de olhar para alguém e falar, eu posso dar comida para ele sempre que ele vier aqui. E ela dá a comida e diz, mas eu posso fazer um pouco mais, eu posso fazer um quarto para ele ficar aqui. E diante da possibilidade de obter mais alguma coisa, diz, eu não preciso, já tenho bastante, eu já estou bem, tenho tudo que eu preciso. E eu estou bem com o pessoal, eu convivo bem aqui, a vida está muito tranquila. E o profeta fica incomodado com aquilo, chama o servo dele e diz,
O que essa mulher precisa? O que eu posso fazer por ela? Disse, olha, ela não pode ter filho, o marido dela já tem mais idade. Então a gente, pelo texto, acredita que era uma mulher mais jovem, o marido já com idade avançada não podia gerar filhos. É curioso que a riqueza nos propicia muitas alegrias, mas a riqueza nunca gera vida. A riqueza é capaz de gerar muitas mortes, mas ela nunca vai gerar vida. E aí diz, ok, chama a mulher, diz, daqui a 1 ano você vai ter filho. E ela diz, para de contar mentira, não me engana não. Você quer me agradar, tudo bem, mas não vai funcionar. E ela ficou grávida. E ela teve um filho, conforme o profeta havia dito para ela. O menino cresce, o pai vai trabalhar na roça, o pai trabalhava na roça. E aqui é um ensino que a gente, como pai, às vezes negligencia. O menino cresceu e ele foi se encontrar com o pai que estava na roça trabalhando. Porque era comum, já disse aqui recentemente, a profissão do pai era a profissão do filho. Já sabia disso. Então, se o pai cuidava de algo, o filho também cuidaria da mesma coisa. Ele vai estar na propriedade com o pai dele. Acredita-se que ele tinha de 7, não mais do que 9 anos, porque a mãe pega no colo e carrega. Então, era uma criança. E que provavelmente teve uma insolação, é o que se imagina pelo texto, pelos estudos. Algo tão sério causou talvez algum rompimento, alguma veia, alguma coisa no cérebro desse menino. Por isso a dor de cabeça. E o pai faz algo interessante, porque ele gerou um filho na velhice. E é comum quando um homem gera um filho na sua velhice, que esse menino, que o filho seja a vida dele. Foi assim com o patriarca. Esse menino diz, pai, minha cabeça está doendo. E o pai chama um empregado e diz assim, leva para a mãe dele. E o pai não foi atrás. Eu me pergunto às vezes, quantas vezes nossos filhos estão dando sinal para a gente que tem algo de errado. E a gente está pedindo para alguém acompanhá-los. Às vezes o filho ou a filha dá um sinal muito claro para a gente que tem algo de errado acontecendo. Chegam até a falar com a gente, mas a gente não escuta. Pai, minha cabeça está doendo demais. Fulano, leva para a mãe dele, para mim. Tem alguns homens que estão tão ocupados, que não se dão conta que os filhos estão morrendo. E eles se escondem atrás do trabalho. Por isso há muitos filhos que odeiam o trabalho do pai. Por isso que há muitos filhos que dizem, quando meu pai morrer, eu não vou cuidar de nada do que ele me deu. Eu vou cuidar da minha vida, porque o pai foi um completo estranho. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas é um princípio. E o menino vai para casa, quando chega lá, a mãe pega, colocou no colo dela, e foi por um longo prazo, porque ficou até o meio-dia, deitado no colo dela, e esse menino morre. E a atitude dela é curiosa, porque ela pega o menino morto, ela não manda chamar o marido dela. Eu posso imaginar que talvez ela dissesse, ele não pode fazer nada, o que ele pode fazer é enterrar meu menino. E como o que eu desejo não é que ele seja sepultado, então é melhor que ele fique lá na roça. Mas por outro lado, isso me gera outras perguntas que eu quero compartilhar com você. Ela pega o menino, subiu com ele, porque o quarto do profeta era em cima, você se lembra? Sobe as escadas com o filho morto, coloca na cama do homem de Deus, fecha a porta e sai. Em 2 momentos a porta é fechada nesse texto, esse aqui é o primeiro momento. E aí ela chama o marido dela, mandou chamar, disse para um fulano vir aqui, eu quero falar com ele. E ela disse assim para ele, olha, mande um empregado pegar uma jumenta, um animal, e eu tenho que ir depressa, lá no profeta. Eu não sei o que está acontecendo com esse homem, mas ele não percebe o que está acontecendo, porque eu acho impossível
Por mais forte que uma mãe seja, que uma mulher seja capaz de suportar as maiores dores, eu não imagino uma mãe que consiga suportar a ideia de deixar o seu filho morto numa cama, conversar com o marido e ele não perceber. Porque ela não passou acelerando o carro, disse, estou indo e já volto. Ela conversou com ele, disse, manda o empregado buscar um animal, isso leva tempo. Esse animal tinha que ser encilhado, tinha que ser preparado. Um servo ia junto. O marido está tão distante da realidade da casa dele, que diz assim, por que você quer falar com ele hoje? Quando responde aí, não é dia de festa da lua nova nem sábado, isso aqui não é olhar para o céu, não. Eram dias de festas. Lua nova era uma festa que se fazia e todo sábado era dia de culto. Disse, mulher, não estou entendendo, não é uma festa, não tem culto. Você quer falar com ele? Posso, quando diz aqui na Bíblia, não faz mal, o texto aqui é outro. Ela só disse para ele, shalom, paz, está tudo bem. Aí ela manda preparar a jumenta e fala com o servo, vamos depressa. Dali até o Monte Carmelo, mais ou menos daqui a Paulista, quase 40 quilômetros. Ela sobe no lombo de uma jumenta e anda 40 quilômetros. Tem um menino morto. O pai não está sabendo de nada. E eu me pergunto, talvez eu não disse para ele que o menino estava morto, porque ele pegaria e iria enterrar. Porque nós, às vezes, homens, nós somos muito bons em sermos rápidos demais. E burros demais para sermos rápidos demais. Se morreu, enterra. E ela diz, se morreu, tem milagre. Se morreu, acabou. Ela diz, se morrer, tem esperança. Então ele pode ser bom de cuidar de terra, cuidar de boi, cuidar de cavalo, cuidar de café,